Vamos dar continuidade à leitura do livro Porque Gritamos, agora no capítulo 4, Fazendo as Pazes com a Criança que Mora em Nós. Ao nascer, Miguel me fitou com uma carinha séria sobre as celhas franzidas, um olhar forte. Lembro-me de pensar, um tempo depois, que ele não tinha um olhar de bebê. A minha avó diria que ele nasceu com um espírito velho. Os anos passam e o olhar permanece, ora com uma doçura devastadora, ora com um chamado à briga difícil de recusar, talvez por ter aprendido ainda muito nova que, quando um adulto manda, a criança baixa os olhos, por deferência, e escuta o olhar contundente do meu filho me sacode. Sinto a criança que foi se remexer em mim, revoltada, querendo dizer que agora é a minha vez de mandar com o olhar e não a dele. A minha vez de mandar calar a boca, de dizer: eu sou a mãe e mando em você. É a minha vez e ele não tem o direito de subverter a ordem. Fui uma criança que não levava desaforo para casa e que, quando era forçada a engolir as próprias explosões, porque o adulto mais próximo reivindicava o seu direito supremo de explodir e mandar, remoía a raiva dentro de mim, multiplicando o rancor, pensando que quando chegasse a minha vez de ser adulta, ninguém ia me dar ordens. E a vida, com as suas grandes surpresas, me enviou o meu menino de olhar forte e destemido, que encara sem titubear, e que faz a criança em mim remexer toda a raiva guardada, todo o choro engolido, todo quando eu for adulta. O meu maior desafio no processo de educar é lidar com a minha criança magoada enquanto educo as duas crianças que pari. É ver o passado e presente misturado nos momentos de tensão. É conter o grito do cansaço, do estresse, das expectativas da criança que finalmente pode falar alto depois de muito ouvir calada. E a maior vantagem de toda essa loucura é curar essas feridas que o passado deixou e que antes de ter os meus filhos eu nem tinha consciência de que existiam. Cada vez que consigo perceber a minha própria imaturidade emocional e lidar com ela, cada vez que acolho as crianças que educo, curo mais um pouco a criança que mora em mim. E é nesse sentido que educar é um presente, daqueles difíceis de desembrulhar, que dão um trabalho, mas que encerram em si um valor imensurável. Começar a estudar a infância me fez enxergar a criança que ainda existe dentro de todos ao meu redor. A criança magoada que se escondia quando os pais gritavam e brigavam e que segue se escondendo e deixando de se manifestar nos conflitos que vivencia na idade adulta. A criança que não recebia atenção positiva dos pais, salvo quando adoecia, e que segue com o padrão de adoecimento e vitimismo para ser enxergada e amada nos relacionamentos que mais preza. A criança que tinha medo do abandono e hoje abandona para não correr o risco de vivenciar a dor de ser deixada. A criança que aprendeu que quando a mamãe grita, ela está demonstrando amor e segue buscando relações permeadas de gritos e brigas porque é a única forma que conhece de se relacionar. A criança que teve de obedecer cegamente aos pais e agora, com a carapaça de adulto, se tornou inflexível e só aceita coisas à sua maneira. A criança que fazia de tudo para deixar a mamãe e o papai felizes e segue se anulando em todas as relações para que os outros fiquem felizes. Mesmo que isto custe a própria felicidade, seguimos agindo como crianças magoadas, deixando que as nossas feridas falem mais alto do que a nossa voz. O problema é que, quando temos uma criança para educar, precisamos agir como adultos, precisamos sair desse lugar de reações impensadas e baseadas na mágoa e na reatividade para que nossos filhos fiquem livres para serem crianças e não adultos que precisam cuidar de nós. A criança
que só pode ser criança quando o adulto se comporta como adulto. Quando forçamos os nossos filhos a engolir a própria explosão, calando-se porque estamos descontrolados e nervosos, estamos pedindo para que eles assumam o papel de adultos maduros. Quando esperamos que manifestem a frustração com um tom de voz calmo e tranquilo, porque, caso não façam, ficaremos nervosos e irritados, estamos desejando que sejam mais adultos do que nós. Quando esperamos que se responsabilizem por atividades práticas do dia a dia sozinhos, sem nos incomodar nem pedir a nossa ajuda, estamos exigindo que hajam como adultos. Roubamos a tua infância porque aprendemos que a vida é assim, porque a nossa infância foi roubada de nós e a dos nossos pais foi roubada antes da nossa. Como não podemos ser crianças, não nos tivemos o direito de ser imaturos, inconsequentes e impulsivos na época apropriada para isso. Nos tornamos adultos apenas na idade e no tamanho. Continuamos imaturos, inconsequentes e impulsivos em uma fase da vida em que esses comportamentos já deveriam fazer parte do nosso passado. Não aprendemos a lidar com a nossa mente e as nossas dores. Precisamos amadurecer. A infância não passou. Rafaela cresceu convivendo com uma mãe que sofria de sérios problemas de depressão. A mãe engravidou assim que concluiu a faculdade e encarou a gravidez com pesar. Acreditava que os filhos tinham arruinado as suas chances de um futuro profissional de sucesso, e a tristeza que o tomou evoluiu para uma depressão que se estendeu por toda a infância dos filhos. Diversas vezes contou a eles a sua história, e Rafaela, por ser sua filha mais velha, atribuiu a si mesma a responsabilidade pelo que havia acontecido com a mãe. Como criança que era, achava que tinha que se calar para não incomodar ainda mais, já que a sua existência era por si só um estorvo. Assim, Rafaela tornou-se uma adulta completamente desconectada das próprias necessidades, incapaz de dizer o que desejava ou o que precisava em suas relações. Tornou-se uma daquelas pessoas que não incomoda, que não diz não, que não conhece nem defende nem os próprios limites. Quando teve a primeira filha, Rafaela viu-se infeliz. Não conseguia se divertir com ela, não conseguia organizar a rotina e a divisão das tarefas com o marido. Viu-se tomada por uma enorme apatia. Desejava ser uma mãe melhor do que a sua mãe tinha sido, mas não conseguia se encontrar como mãe nem como mulher. Como poderia achar que tinha o direito de querer algo se acreditava que a sua chegada havia acabado com a alegria da sua mãe? Como poderia ser feliz com uma família estruturada e organizada se a sua infância tinha sido um deserto emocional? A apatia e a tristeza que a tomavam eram um retorno à sensação que era muito frequente na infância. Rafaela era uma mulher de pouco mais de 35 anos, mas ainda se comportava como criança que não podia incomodar. A infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto dos nossos dias. Essa frase da escritora Lia Luft traduz perfeitamente o que precisamos entender sobre a infância. Ela não passa, não passará para os nossos filhos e não passou para nós. Reverbera na nossa relação conosco e com o outro. A nossa forma de agir, falar e lidar com os problemas foi aprendida com os nossos primeiros anos de vida. Foi na infância que aprendemos o que é o amor e como consegui-lo. Foi nessa época que aprendemos quem somos e como cuidar de quem somos. Foi na infância que aprendemos a defender ou a não defender aquilo que acreditamos. Foi na infância que você aprendeu a ver o mundo da forma que enxerga hoje e você nem percebe. Não se pergunta por que reage como reage, porque não gosta de dançar ou porque ama o Natal. Você não questiona porque está cheio de certezas sobre si mesmo e acredita que as coisas são como são, esquecendo-se de que foi na infância que elas se tornaram o que são.
Todos os seus problemas de relacionamentos, no trabalho e no casamento têm raízes nos seus primeiros anos de vida, quando finalmente vamos olhar para esse chão que fomos criados. E quando vamos parar de acreditar que é a fase e cuidar do chão que estamos preparando para que nossos filhos pisem ao longo da vida. A história de Rafaela é apenas uma dentre várias que poderiam ser contadas sobre repercussões da infância na vida adulta. Se você parar para analisar agora, neste momento, vai reconhecer nas suas relações os padrões que aprendeu na infância. Pode se ver gritando com o seu filho, dizendo exatamente o que sua mãe dizia. Pode se ver repetindo a frieza do seu pai. Pode se ver procurando briga com o marido ou com a esposa diariamente, porque a briga era uma conexão que existia na sua família, era um lugar comum. Nós buscamos amor nas nossas relações, buscamos aceitação e pertencimento, mas como receber essa aceitação e esse amor é algo que aprendemos ainda muito pequenos, em um momento da vida em que nossas interpretações se limitam a uma visão mais simplista e incompleta da existência. Se somarmos isso às histórias e falas dos nossos pais, que também viviam com os olhos embotados pela própria dor, teremos uma combinação de desconhecimento e engano a respeito de quem somos e do que gostamos e queremos das nossas capacidades. Na infância, aprendemos o que é lápis e como utilizá-lo, o que é um monte e o que é um morro, como acontece a fotossíntese, mas não aprendemos sobre quem somos, não aprendemos a nos relacionar da maneira saudável e amorosa conosco e com o outro. O que aprendemos ficou em nós e, para desconstruir esses aprendizados, precisamos de tempo e atenção, um compromisso diário e constante que precisa começar com um novo olhar para a infância. O maior argumento contra a prática da educação não violenta que escuto é: eu apanhei e não tenho traumas, com as suas variações. Meus pais gritavam o dia todo e eu não tenho traumas. E bastava meu pai olhar para eu parar. E eu não tenho trauma nenhum. Quando eu escuto essas afirmações, eu tenho o desejo sincero de entender como essa pessoa se relaciona consigo mesma e com o outro, como lida com quem discorda dela, como lida com a própria frustração e com a própria raiva. Como está o seu relacionamento amoroso? Aliás, qual é o histórico da sua vida amorosa? Como se relaciona com chefes, empregados e colegas? Os reflexos dos traumas que vivemos na infância, e sim, eles existiram, por mais que algumas pessoas neguem, estão em coisas mais sutis que os números da própria conta bancária. A criança é um ser resiliente e a vida sempre quer vencer. Sobrevivemos porque essa é uma missão da nossa espécie. Mas até quando vamos viver como sobreviventes? Quantas das suas relações sofrem com os impactos da sua inabilidade de lidar consigo e com o outro? Mais uma vez, não quero aqui que afundemos na culpa, mas que sejamos capazes de assumir a responsabilidade pela nossa vida. E para isso precisamos começar a enxergando quem somos e onde estamos, e assumindo que sim, a infância doeu e essa dor segue reverberando na nossa vida. De onde vem o trauma? Certa vez estava na minha cama conversando com meu filho mais velho, quando escutamos um barulho e, em seguida, gritos da caçula. Saí do quarto rapidamente e, ao abrir a porta, o pai já estava com ela no colo. A pequena havia caído da escada. Assim que verifiquei se estava tudo bem com ela, voltei para o meu quarto. Quando retornei, Miguel estava enrolado no lençol chorando. Eu me aproximei e perguntei se ele estava assustado porque a irmã havia caído e o pequeno balançou lentamente a cabeça. Você me deixou aqui sozinho e correu para ver a Helena. A gente estava conversando e você saiu. Eu vou ficar solitário para o resto da minha vida. Ele chorava
desolado, fez um carinho em seus caixinhos dourados que lhe cobriam a cabeça enquanto soluçava. Meu amor, você achou que eu saí porque gosto mais da Helena do que de você? Que eu não acho importante o que estava acontecendo entre nós? Ele chorou ainda mais, dizendo que sim. Acolhi a dor dele e disse que sentia muito que ele se sentisse assim. Disse também que faria o mesmo por ele, que quando um dos meus filhos chora, eu saio correndo para saber o que houve, ver se está tudo bem. E fiz questão de explicar que não existe máquina para medir amor, que cada filho a gente ama de um jeito e que eu o amava muito, que amo as nossas conversas, o abraço forte e quentinho que ele me dá. Descrevi coisas que fazemos juntos e que demonstro que realmente aprecio a sua companhia. Ele me abraçou e disse que também me amava. Talvez se eu tivesse rido dos seus sentimentos, se eu tivesse me referido a ele com ironia ou com menosprezo, ele tivesse ganhado uma marca dolorosa na sua vida. Eu não posso garantir que a marca não surgiu, mas eu posso garantir que eu fiz o que eu pude, que cuidei dela assim que ela surgiu, que pus gelo e passei uma pomada cicatrizante. Traumas são marcas que as situações dolorosas nos deixam. Algumas são menores e outras maiores. Algumas doem menos, outras doem tanto que quase nos impedem de respirar. Todos temos muitas marcas. Em geral, quando falamos de trauma, as pessoas pensam naqueles que paralisam e, ao olhar para si mesmas e constatar que são funcionais, concluem que não possuem nenhum trauma resultante de suas experiências dolorosas que tiveram na vida. Acontece que raramente ficamos paralisados, sobretudo as crianças, serem seres tão resilientes por natureza. Seguimos mancando, sentindo dores diárias, mas seguimos. E aprendemos que seguir basta e que isso é prova de que deu tudo muito certo. Só que não. Mas como surge o trauma? Como eu posso saber se as situações doloridas resultaram em traumas para mim ou se vão resultar em traumas para os meus filhos? O primeiro esclarecimento importante sobre o trauma é que ele não se refere ao que acontece, mas à maneira como interpretamos o que acontece. Não é a realidade em si, mas é como essa realidade é vista e sentida por quem está vivenciando a situação. Consegue perceber que é algo sutil e é difícil de mensurar? Consegue perceber como é impossível terminar que esta ou aquela situação causará um trauma em alguém e qual será a extensão desse trauma? Há situações que são potencialmente traumatizantes, mas como a pessoa vai reagir a esse trauma e que marcas ele vai deixar é um mistério que só será desvendado no dia a dia. Lembro-me de uma história que uma amiga compartilhou alguns anos atrás. Ela me contou que, na infância, tinha sido vítima de um abuso. O porteiro do prédio onde morava com a família havia colocado a mão dela e no seu pênis. Ela se lembrava da situação, mas ela não guardava um sofrimento intenso relacionado a ela. Não percebia reflexos no seu corpo ou em sua mente, até que, em uma sessão de terapia, compreendeu o motivo. Quando o abuso aconteceu, ela foi imediatamente para casa, se sentou sem entender direito o que tinha passado e relatou tudo para o seu irmão, que contou ao pai, que desceu e foi falar com o porteiro. Ninguém, em momento algum, duvidou da palavra dela. Ninguém fez que ela duvidasse da gravidade do que tinha acontecido. A família demonstrou apoio, confiança e um amor incondicional. Da situação potencialmente traumatizante ficou a certeza de que ela era uma criança amada e protegida. E isso acontecia com todas as crianças? Não. Como você e eu reagiríamos em situações semelhantes com iguais condições de temperatura e pressão? Não sabemos. Sabemos como ela reagiu e como a situação reverberou em sua vida. Uma mesma situação pode deixar uma marca profunda em uma pessoa, um arranhão ou
em outra ou não provocar nada em uma terceira. Uma mesma vivência pode causar uma intensa sensação de injustiça em uma pessoa, uma certeza de desamor em outra, uma mágoa e uma tristeza profunda em outra. São muitas as variáveis naquela equação. Não é algo palpável que possa medir ou tangibilizar, e exatamente por isso era tão difícil termos as nossas dores acolhidas na infância, porque os nossos pais e cuidadores mediam a nossa dor com a régua que possuíam, pelas dores que tinham vivenciado. E se eles que viveram violências físicas e psicológicas maiores do que as que praticavam conosco não se consideram traumatizados, porque achariam que as suas atitudes iam nos traumatizar. Sem ter consciência das marcas que doíam em seu corpo, não conseguiam perceber os potenciais danos que as ações poderiam provocar na nossa história. Não sabiam que somos semelhantes e não iguais. E essa é uma informação importante para que você acolha a sua dor e perceba a dor do outro. Todos experimentamos sentimentos semelhantes. Todos os seres humanos sentem tristeza, angústia, frustração, medo, aflição, ansiedade, alegria, ânimo, euforia, esperança. Isso é o que ele é universal. O como e o porquê, eles são únicos, pessoais e intransferíveis. O que desperta em nossos sentimentos e como experimentamos cada um deles no nosso corpo é um processo singular de cada indivíduo. É importante que você entenda que a sua dor, a forma como a sente e experimentará, é única e só sua. Comparar a sua vida com a vida da vizinha ou do vizinho não vai diminuir a sua dor, vai apenas acrescentar um tanto mais de dor no que já dói. Na comparação, ou nos sentimos inferiores, tomados pela inadequação e pela frustração, ou nos sentimos superiores, deixando que a arrogância nos invada. Em ambas as situações, não lidamos com o que realmente importa, o que acontece dentro de nós. A forma como a dor reverbera não nos torna mais fortes ou mais fracos. Não define quem somos e nem quão merecedores somos de amor, de carinho, de respeito. E eu espero que os capítulos anteriores tenham mostrado isso a você. Essa informação também é importante para que compreenda que a forma de sentir do seu filho ou a da sua filha é única e singular. Não importa se uma situação semelhante você não se abalaria. Se causou dor ao seu filho, é a dor dele que você precisa olhar. Empatia é ver o mundo com os olhos do outro. A criança ferida. Agora que você entendeu que o trauma é uma marca que fica depois da situação emocional dolorida e que a extensão, a profundidade e a forma de apresentação dessa marca são únicas e particulares de cada ser humano, podemos falar do pedacinho de nós que guarda essa dor, que está cheio de feridas não cicatrizadas e que volta e meia assume as rédeas da nossa vida, provocando ainda mais dor a nós e ao outro, a nossa criança ferida. Quando utilizo esse termo, vejo pessoas torcendo o nariz e também já o fiz. Temos orgulho de termos crescido, de termos sobrevivido aos cala a boca, engole o choro, você não tem que querer. Passamos pela infância e a trancafiamos em um baú, com algumas correntes em volta, para termos a certeza de que algumas daquelas sensações jamais retornarão. Então, não queremos voltar e olhar para essa fase. Há, no entanto, um grupo de adultos que afirma que a infância foi linda, doce e alegre, porque sobrepuseram lembranças de alegria e felicidade nos momentos dolorosos e ruins, que, para a maioria de nós, foram muitos.
com pais que não tinham consciência das próprias dores, dos próprios medos e anseios, que não buscavam autoconhecimento e que entendimento de si. Não recebemos uma educação que realmente acolheu a nossa essência, as nossas características e os nossos sentimentos. A infância doeu, quer você assuma isso, quer não. Você pode até fazer piada das vezes em que apanhou, pode assumir o discurso de um adulto que diz que mereceu, que era uma criança difícil e levada, mas isso é uma mentira a qual você se agarrou para sobreviver, porque a dor e o medo que sentiu quando criança eram grandes demais para que desse conta deles sozinho ou sozinha. Escutou que a responsabilidade era sua e havia doído mais em seus pais do que em você. Então, não bastava a dor de ter apanhado de quem deveria lhe dar proteção e cuidado. Não bastava o medo e a apreensão ao ver uma mão 2 vezes maior do que a sua erguida em sua direção. Você precisava carregar também a culpa pelo que havia acontecido. E a culpa pela culpa que os seus pais sentiam depois. Você sentia a dor e a dor de ter causado sofrimento aos seus pais. Rir e contar seus episódios em tom de piada foi uma forma que você encontrou de não sofrer olhando para tudo isso. Mas é uma mentira. Essa criança assustada ainda mora em você e a sua dor é ativada quando seu filho grita, quando seu chefe reclama, quando alguém fecha o seu carro no trânsito. Essa criança se manifesta gritando de volta, buscando ser o mais assustadora possível para ver se o medo vai embora. Ela grita tudo que não pôde gritar, porque se gritasse apanharia ainda mais. Ou então essa criança se encolhe e deixa que a humilhem e pisoteiem, porque revive os gritos do pai e da mãe e é tomada pela impotência que a sua vivência despertava. Nos momentos de crise, de medo, de pavor, essa criança fala por nós, sem que nós demos conta. Cuidar dessa criança, do medo que ela sente, das ferramentas que desenvolveu para lidar com esse medo e dores é a nossa função. Nós precisamos maternar e paternar essa criança a partir de um lugar de consciência, entendimento e amor, um lugar que os adultos que cuidaram de nós, mesmo com a melhor das intenções, não tiveram a possibilidade de acessar. E para isso precisamos assumir que essa criança existe, que essa dor ainda reverbera, que ela toma conta de nós nos momentos de crise, que quando o nosso cérebro nos coloca em estado de lute ou fuja, nós reagimos com as armas que essa criança desenvolveu. Enquanto negar a existência dessa criança, você deixará que ela siga governando as suas atitudes nos momentos mais impróprios e que siga ferindo e magoando e fazendo sofrer quem o acerca, porque a dor é tão grande que essa é a única maneira de agir que ela conhece. É importante que você saiba que se trata de uma dor bem protegida pelo seu inconsciente. Lembra que a vida quer vencer? Para garantir a sobrevivência, a criança enterrou bem fundo determinadas sensações e lembranças e afixou nelas um aviso de perigo bem grande. Dourou algumas memórias, aplicou um filtro em outras e ela queria que você conseguisse crescer, que você chegasse até aqui. E isso não é todo ruim. Essas estratégias de sobrevivência foram importantes para que você desse conta. E agora que quer mais do que simplesmente sobreviver a dar conta, você vai precisar enxergar o que doeu. Terá de acessar lembranças mais pálidas do que se recordava. O alerta de perigo vai piscar muito forte e pensar nessas dores vai trazer um medo de morte. Medo. E é preciso que você entenda que é capaz de cuidar dessas dores. Que se a criança pequena indefesa deu conta de passar por elas, você também vai dar.
Olhar para elas e nomeá-las vai doer, mas seguir sem cuidar dessa criança dói ainda mais. Talvez a infância seja um grande barco em sua memória. Talvez você não se recorde de falas ou situações que o angustiaram ou que não faça mais remota ideia de como cuidar dessa tal criança ferida. Para acessar essas lembranças, vou propor um exercício de atenção. Observe-se. Manter um diário pode ajudar muito. Anote neles aquelas situações que aconteceram ao longo do dia, como você reagiu e o que acreditava estar por trás da maneira como agiu. Descreva o que sentiu, o que motivou a resposta que doeu. E em outra coluna, escreva que atitude poderia tomar quando a situação ocorrer novamente. Não se julgue, não olhe para quem você é com crueldade. Se errou, perceba o erro, entenda os seus motivos e se acolha. Um detalhe importante é que essas anotações não devem servir para acusar os outros envolvidos. Fale apenas sobre o que sente em relação ao que aconteceu. A ideia é descobrir como a dor dessa criança tem se manifestado no seu dia a dia. Você não precisa saber a origem de cada dor. Se conseguir observar como ela reverbera, já está caminhando rumo à melhora. Trazer para a luz é o início de uma grande transformação. Perceber o que sentimos e como as situações que vivemos reverberam em nós é algo muito estranho ao nosso modus operandi. Não aprendemos a fazer isso. O nosso foco estava sempre em agradar os outros ou fugir da punição. Ninguém nos incentivou a fechar os olhos, sentir se as nossas atitudes nos traziam paz ou tranquilidade ou se angustiavam e nos faziam sofrer. Ninguém nos guiou nesse caminho de autopercepção. Então, é provável que, neste exercício de entender as suas dores e como você reage a elas, você sinta muita dificuldade, que não conseguia nomear o que sente e como sente, que consiga apenas rotular o comportamento do outro, porque foi isso que você aprendeu a fazer. Tudo bem vivenciar essa dificuldade. Respeite o seu tempo, o seu processo nesse caminho, porque é a única forma saudável de viver. E lembre-se de que não precisa dar conta de nada sozinho ou sozinha. Procure um terapeuta, busque apoio para iniciar essa caminhada, que sim, ela é dolorosa, mas também é libertadora. Sendo adulto. Lúcia tinha sérios problemas com o filho de 6 anos. O menino gritava e se descontrolava quando era contrariado. E dizia coisas horríveis. E neste momento, ela perdia o controle e agia de forma completamente contrária à que acreditava ser a melhor. Lúcia não queria bater, não queria gritar. Tinha real desejo de educar por meio do diálogo, mas os comportamentos do seu filho despertavam nela coisas que ela não sabia nomear. Aos poucos ela percebeu que não conseguia se conectar com ele, que se magoava e levava os comportamentos do menino para o lado pessoal, e neste momento tornava-se uma criança disputando o brinquedo com a outra. A criança mais forte e maior que podia, em vez de dizer, acabou o jogo, a bola é minha, dizer, cala a boca porque eu sou sua mãe. Acontece que o menino não se dobrava. As punições só aumentavam, os castigos e os gritos foram se tornando tapinhas que deixaram de funcionar e se tornaram palmadas mais fortes que, por sua vez, se transformaram em chineladas. Agora, nada mais parecia funcionar e o menino seguia gritando e xingando e a mãe apresentando um comportamento cada vez pior. Lúcia precisou olhar para a relação de forma geral e olhar para si mesma. Ela tinha sido uma criança que apanhara muito, pelos motivos que sempre julgara mais injustos. Tinha muita raiva guardada dentro de si e o menino mexia profundamente com essas dores. Também estava infeliz com o seu casamento abalado, sentia a vida desmoronar.
Lúcia queria que toda a dor cessasse, mas ela não assumia a responsabilidade de lidar com os caos que a sua vida havia se tornado. Como uma criança, esperava que alguém resolvesse os seus problemas e lhe dissesse o que fazer para que sua vida melhorasse. Mas a vida só começou a mudar, sobretudo na relação com o filho, quando Lúcia assumiu o seu lugar de adulta. Não havia a quem obedecer. Ela era a única responsável pela melhora na relação consigo mesma e com o filho, e por mais duro que isso parecesse. Iniciou um processo terapêutico, implementou mudanças significativas na rotina e aos poucos a relação com o filho se transformou. As palmadas e os castigos deixaram de existir e a conexão entre eles melhorou muito. Trabalhar a autoconfiança e o bem-estar reverberou em todos os âmbitos da vida. Quando a relação com a criança ficava estremecida, era a hora de olhar novamente para si e perceber onde estava se descuidando, que dores estava deixando de observar. Maternar a si mesma com amor transformou Lúcia em uma mãe melhor e mais consciente. Nos 2 últimos capítulos, falamos do passado e da nossa criança interior e revisitamos lembranças doloridas na infância. E isso é essencial para que consigamos alinhar as atitudes que queremos com as que acreditamos serem as melhores. E mais importante que isso é assumir que agora é com você, que os seus pais fizeram, que o que os seus pais fizeram faz parte da sua história, mas não determina o futuro, que agora você é adulto, pai e mãe de si mesmo ou de si mesma. Agora você pode acolher o seu próprio choro em vez de engoli-lo na base do grito e do julgamento. Agora pode acolher o temor. Dizer para a criança dentro de você que tudo bem sentir medo, em vez de dizer que ela não tem motivo nenhum para temer. Pode ir aos poucos com respeito pelos seus sentimentos, porque uma coisa não anula a outra. Agora você pode se escutar, se entender e se aceitar, porque isso não está em suas mãos. Ser adulto é sair desse lugar apertado no qual desistimos em viver dentro de nós. No qual insistimos em viver dentro de nós. Quando crianças, a nossa segurança emocional morava fora de nós. Eram os nossos pais ou cuidadores que atendiam às nossas necessidades mais básicas. Eles apresentavam o alimento, o colo, o abrigo, o bem-estar. Sem um adulto, a nossa sobrevivência estava ameaçada. Então, aprendemos a pedir da forma que eles determinavam ou a calar, para não incomodar e não perder o amor do papai e da mamãe. Aprendemos a esperar o cuidado do outro, porque o poder de cuidar de nós mesmos estava em nossas mãos, não estava em nossas mãos. Mas agora, como disse antes, você é adulto. A segurança emocional não virá de fora. Ninguém tem a obrigação de suprir as suas carências, de atender às suas necessidades emocionais, de fazer com que se sinta seguro ou segura, como quando seus pais diziam que iam protegê-lo ou protegê-la. Enquanto não entendermos que as necessidades dessa criança que ainda clama por escuta e por colo devem ser atendidas por nós mesmos e não pelo outro, vamos ter relações cheias de cobranças e insatisfações. Pediremos ao outro o reconhecimento, a atenção, o carinho, a proteção e os abraços que não recebemos dos nossos pais. Exigiremos que preencham os nossos vazios. Não é difícil projetar no outro as nossas faltas, e é exatamente por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante na construção de relações saudáveis. Entender o que é nosso, quais são as nossas necessidades e responsabilidades, nos torna mais compassivos com quem somos e com aqueles com quem nos relacionamos, sobretudo os nossos filhos. Mas calma, ser adulto não quer dizer que você terá todas as respostas. Essa não é uma ilusão infantil e quando pensa nisso, você está sintonizando as dores da infância de novo. Assumir a nossa responsabilidade é entender que a dor
que a falta do outro desperta fala sobre nós e sobre as nossas necessidades. Dias desses, uma amiga me contou que o filho tinha dito que não a achava bonita. Não tinha sido um momento de raiva, como as crianças costumam fazer, mas em um momento de calma e tranquilidade, uma constatação. Ela se ofendeu e passou parte do dia sem falar com o menino. Como anda atenta à criança que morava dentro dela, minha amiga buscou entender o que a fala de uma criança de 4 anos havia ofendido tanto. E percebeu que tinha se sentido como uma menina que gostava de um garoto da escola e havia levado um fora. O sentimento de rejeição que tinha vindo de maneira tão intensa falava de dores passadas e não atuais. Ela respirou, acolheu a própria dor e disse a si mesma que entendia o seu lado infantil, que desejava muito ser aceita por todo mundo e que podia dar a si mesma a aceitação. Fortaleceu o seu próprio valor e tirou dos ombros do filho o peso que ele não precisava carregar. Mesmo que decidisse pedir que ele não falasse mais daquela forma com ela, o pedido não viria de um lugar de dor e de culpa. Quando não assumimos a responsabilidade por organizar a nossa bagunça, bagunçamos a vida de quem se aproxima de nós, e a bagunça não é organizada em segundos. Não sabemos colocar cada coisa em seu lugar. Por vezes, nem temos estantes e prateleiras suficientes para fazê-lo. Ser adulto é saber que a iniciativa e a perseverança para encontrar o que é necessário depende de nós. E é o adulto também que coloca limites nos impulsos impensados da criança. É o nosso lado infantil que quer que as crianças que quer as coisas em ordem e que não pode esperar nem um minuto. É a criança que mora em nós que fala sem pensar, sem se preocupar em como o outro vai receber o que é dito, como o filho da minha amiga. Ser adulto é entender que entre o que sentimos e como vamos agir há um espaço de escolha. É o adulto quem precisa dizer não, com amorosidade, com gentileza, com firmeza e com segurança. Recebemos tantos nãos na infância que hoje nos recusamos a ser contrariados e seguimos agindo como crianças nos famosos episódios de birra. Às vezes a recompensa é adiada, às vezes o impulso precisa ser contido, às vezes a decisão precisa ser pensada com mais cuidado. Quando começou a cuidar de si e a enxergar as suas próprias necessidades e os próprios vazios, assumindo a responsabilidade por eles, Lúcia descobriu que era maior e mais potente do que jamais imaginara ser. E essa nova visão de si reverberou em todas as suas relações. A mulher que agora compreendia de si mesma se tornou mais segura, e essa segurança foi sentida pelo seu filho, que pôde finalmente relaxar e se permitir cuidar, porque não havia do que se depender. Quando não assumimos o papel de adulto, a criança conclui que precisa defender a si mesma e preencher os seus vazios. Torna-se mais exigente, mais birrenta, mais briguenta e mais desafiadora, por ter por dentro um adulto que se comporta como tal equilibra a dinâmica familiar. A criança só pode ser criança quando o adulto se comporta como adulto. A criança feliz. Nem só de dores vive essa criança em nós. É na criança que reside na nossa criatividade a vontade de viver a vida de peito aberto. É a criança que se encanta com a cor do céu, com o arco-íris. É ela quem fecha os olhos para sentir o sol esquentando a pele, a brisa balançando os cabelos. É a criança o encantamento, o ânimo, a alegria de viver. A desconexão com essa força da vida em nós nos faz perder o brilho.
Volta e meia, alguém me diz que detesta brincar, que não consegue se sentar com os filhos para um jogo qualquer e que não tem nenhuma criatividade para tornar o dia a dia mais leve. Quando escuto isso, o meu pensamento é: tire essa criança do castigo, porque ela está louca para sair. Todos somos criativos, todos. A criatividade é a mola propulsora da vida, nascemos com ela, mas crescemos ouvindo que inventar coisas era ruim, crescemos ouvindo que existia um jeito único e correto de realizar as tarefas e que só nos adequando a ele seríamos realmente aceitos. Crescemos ouvindo que nossa forma de ver a vida era errada, era ruim, que desperdiçava tempo e energia e que Deus nos livre de desperdiçar tempo. Tempo é dinheiro e ganhar dinheiro, ter uma profissão e se adequar a um sistema de produção que sustenta o lucro é o que importa. Brincar, correr, inventar jogos com gravetos e criar histórias de formiguinha que sobe na parede, que são crianças, coisas que precisam ser abandonadas com o crescimento. Importante é aprender matemática, pensar no vestibular. Essencial é saber o que vai ser quando crescer. Brincar é essencial para a vida. Qual foi a última vez que você gargalhou de sentir a barriga doer? Qual foi a última vez que você pisou no chão e sentiu a grama fazer cócegas nos seus pés? Qual foi a última vez que sentiu o cheiro do bolo saindo do forno e a boca se encheu de água? Qual foi a última vez que você sonhou? A essência desses momentos é a prova de que estamos desconectados. A ausência desses momentos é a prova de que estamos desconectados da nossa essência, da vida que pulsa em nós. E desconectados assim, seremos pais que veem a vida através de uma lente cinza, que reclama quando a criança segura em um graveto, sem entender que o graveto é a varinha do Harry Potter, um detector de metais, um guia mágico, tudo junto e misturado. Enquanto vivemos desconectados dessa criança, deixaremos a nossa imaginação minguar. E antes que você me diga que essas coisas são inúteis, saiba que a criatividade e a imaginação são diretamente ligadas à nossa capacidade de resolver problemas e enxergar saídas. Qual era a brincadeira que você mais gostava na infância? Consegue lembrar? Consegue se lembrar de qual era o seu maior sonho? De qual era a sua comida que mais amava e qual era a melhor de todas? Quantas vezes você se permitiu experimentar essas sensações nos últimos meses? E que brincadeiras a sua criança faria com o seu filho ou com a sua filha se eles se conhecessem? Eu amava desenhar, brincar de pega-pega e de casinha. Montava uma casa inteira com pedras no meu quintal. A minha comida predileta era a lasanha. E dei a sorte de me casar com um homem que faz uma lasanha maravilhosa. Eu amava pudim e brigadeiro. Pipoca com leite condensado me faz voltar à infância. E chupar manga, me sujando toda, me traz uma felicidade ao meu coração que eu nem sei descrever. O meu sonho era ser advogada. Por mim, eu poderia defender as pessoas. Fui advogada, mas aprendi que defender quem somos e as nossas crianças faz a minha alma mais feliz. Quando a menina que fui assume o comando por aqui, brinco de pega-pega com as crianças e sinto uma paz imensa. Esconde-esconde também. Desenhar com eles deixa a vida mais leve. E quando estamos nesse lugar, pouco importa os boletos, o problema no trabalho e o resultado dos exames. Por alguns instantes, o tempo paralisa para que a vida flua. Em nossa mente radical, cheia de dualidade, acreditamos que precisamos ser responsáveis, adultos chatos e preocupados 100% do tempo, e enterramos muito fundo o que nos faz sentir vivos, criativos e energizados.
Integrar-se à infância não vai fazer de você uma pessoa menos adulta, nem diminuir a sua capacidade de lidar com a vida. Não vai abalar a sua autoridade diante dos seus filhos. Vai deixar a vida mais leve, o seu coração mais tranquilo e a conexão em família mais forte do que nunca. Você sabe brincar? Todos sabemos, e os nossos filhos são um convite irresistível a lembrar essa capacidade inata, poderosa e incrível. Pelo menos uma vez no dia, desde que a criança mora em você, responda a uma das perguntas mais importantes do mundo. Quer brincar comigo?